Muito bem, pessoal. Hoje vou argumentar que Trump é o líder mundial mais humano de toda a história da humanidade. Pode parecer uma afirmação muito bombástica, mas vamos conversar sobre isso, certo? Nunca antes na história um presidente teve tanto poder, mas ele não o usa em busca de uma vitória rápida. Trump, neste momento, poderia bombardear todas as ilhas ao redor do Estreito de Hormuz para abri-lo, mas ele não faz isso. Por quê? Por que ele não faz isso? Escolha um líder de qualquer época. Gengis Khan os teria destruído. Júlio César teria acabado com eles. Até mesmo Roosevelt ou Harry Truman. Mas não é só Trump, esse é o poder da moralidade americana. Quero dizer, eu frequentemente me pergunto, se eu pensasse como muçulmano, ok, eu tenho o poder de destruir o planeta 6 vezes, eu faria isso ou não faria? Como muçulmano, sim, você sabe que tipo de fanáticos o Islã produz. Então, por que não fazer isso? Mas Trump não faz. Talvez seja mérito da América ou da estrutura do Estado americano. Eles não fazem isso. 140 mil pessoas vivem naquela ilha longa, cujo nome esqueci. Parece que a maioria desses ataques surpresa aos navios no Estreito de Hormuz vem de lá, onde vivem 140 mil pessoas, bombardeiem sem piedade. Talvez 50 mil morram, só estou dizendo. Não faria isso porque não quero ter isso na consciência. Mas Trump, assim como Piers Morgan, Mandy Hassan, Cenk Uygur, Ana Kasparian, Tucker Carlson e até Megyn Kelly caíram em cima disso. Ela disse, por que você não age normalmente? Não sei quanto a você, mas estou cansada disso. Eu simplesmente estou cansada disso. Ele não pode simplesmente se comportar como uma pessoa normal? Quero dizer sinceramente, afinal, ele é o presidente. 3DS, cala a boca. Para de falar disso. Então dá uma olhada nisso. Esse é um tweet que irritou muita gente. Beleza. Ele afirmou, uma civilização vai morrer esta noite, por isso estão atentos. Disseram que ele ameaçou lançar bomba nuclear no Irã e não voltará. Mas isso é só retórica do Trump. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai. Veja no final, Deus abençoe o povo do Irã. Ninguém nota isso. Piers Morgan o comparou a Hitler e Mandy Hudson comemorou dizendo, eu te disse. Existem alguns paralelos. Duvido que Hitler tenha desejado boa sorte ao grande povo judeu. Ele nunca disse isso. Está claro que ele está falando em hipérbole. Agora ouviremos o presidente Trump explicar por que usou essas palavras. Quero te perguntar, eles têm a capacidade de dizer, podemos ter algumas minas. E se você tem um navio, quem quer arriscar? Você não vai arriscar. Senhor, Presidente, quero te perguntar sobre isso porque você fez um tweet e realmente chamou a atenção do país há uma semana, quando todos estávamos esperando e observando o próximo passo dos Estados Unidos. Caso os iranianos não abram o Estreito de Hormuz. E você escreveu isso no Truth Social. Uma civilização inteira vai morrer esta noite e nunca mais será trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai. No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo maravilhoso possa acontecer. Senhor presidente, o senhor foi criticado por afirmar que uma civilização inteira morrerá esta noite. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pode falar dos próximos passos? O senhor planeja mais destruição? Sim, estou tranquilo com isso. Essa declaração os trouxe para a mesa, com exceção de uma coisa que acredito que eles vão desistir. Sinceramente, acredito que eles vão desistir disso em breve, porque não vai funcionar. Achamos que tínhamos conseguido, mas de repente disseram que não iam. Ainda assim, acredito não. E quando falo isso, lembre-se do que dizem para nós. Por anos tive que ouvir eles dizendo morte à América, certo? Eles dizem morte à América, morte a Israel, América é Satanás. Nós vamos destruir a América, morte à América. Agora... nenhuma dessas pessoas disse nada. Ah, isso é só o Irã. Deixa eles falarem. Eles são fanáticos religiosos. Ok, pode-se argumentar que esperamos um padrão mais alto do presidente americano. Certo, vamos explorar essa opção. Presidentes anteriores não falaram assim. Eles não usaram hipérboles. Os Estados Unidos se tornaram o queridinho do mundo muçulmano ou de seus adversários? Não. Dizem que essa guerra viola o direito internacional. Ok, mas a guerra do Afeganistão estava de acordo com esse direito. Os Estados Unidos viraram de repente o favorito de Mehdi Hassan ou outros muçulmanos? Não, já eram odiados naquela época. O direito internacional não funciona. Essa linguagem exagerada não significa nada. Trump não é um presidente comum. Megyn Kelly pergunta, por que não pode ser normal?
Sério, Megyn Kelly. Você só descobriu ontem ou só depois desse tweet que Trump não pode ser normal quando ele te calou com aquele comentário infame sobre Rosie O'Donnell? Você não sabia que ele não era um presidente ou candidato comum naquela época? Você sabia quem ele era, mas ainda assim o bajulou antes do segundo mandato. Megyn Kelly puxou tanto o saco dele e continuava implorando para ele simplesmente esquecer o episódio com a Rosie O'Donnell, mesmo que, na minha opinião, ela estivesse certa naquele momento, porque todos nós estávamos aprendendo quem era o presidente Trump e que tipo de líder ele era. E para ser justo, as coisas que estavam saindo naquela época, tipo o grab him by the pussy e tudo mais, eram bem pouco presidenciais. Mas a gente também sabe que as pessoas falam assim... Megyn Kelly provavelmente já fez muitos comentários inadequados sobre outros homens ou mulheres em particular, o que é perfeitamente normal. Nem todos temos postura de presidente, certo? A gente não nasce como algum grande estadista internacional tendo que medir cada palavra. Então aprendemos há muito tempo que o presidente Trump não é um político comum. Ele não é. Ele é um homem de negócios. Ele está focado em fazer acordos. Então, ele usa essa linguagem bombástica e hiperbólica, como você ouviu do próprio homem, para levá-lo à mesa de negociação. Vou aprofundar meu argumento sobre por que ele é o presidente mais humano. Trump é muito egocêntrico. Todo mundo sabe disso. E eu acho que justo pessoas bem-sucedidas não chegam a esse nível se não tiverem autoconfiança, se não tiverem orgulho de suas conquistas ou se não estiverem dispostas a ir além do que pessoas comuns como você e eu estamos dispostos. Então ele chegou lá 2 vezes. Ele diria 3 vezes, mas vamos ficar com 2. Ele chegou lá 2 vezes. Ele tem algumas qualidades, certo? E algumas das qualidades dele, que talvez não sejam muito de presidente, mas funcionaram para ele, como ele pode desistir delas agora? Ainda mais sem buscar um terceiro mandato. Sei que as eleições de meio de mandato estão próximas, então isso deve preocupá-lo. Mas não acho que ele estaria tão preocupado com elas quanto um presidente pode ficar preocupado em ganhar o próximo mandato. Lembra do polêmico episódio do microfone aberto com Barack Obama, quando ele disse: espera até eu ganhar o próximo mandato, aí vai ser diferente. O presidente Barack Obama estava longe de Washington hoje, na Coreia do Sul, para uma cúpula com líderes mundiais sobre segurança nuclear. Mas ele não conseguiu escapar da política presidencial, não depois que um microfone ligado captou um comentário que ele fez ao presidente russo. Esta é a minha última eleição. Depois da eleição, terei mais flexibilidade. Eu transmito essa informação para Vladimir e estou com ele. Isso é um fenômeno conhecido. Presidentes mudam muito do primeiro para o segundo mandato. Ele usa linguagem hiperbólica para levá-los à mesa de negociação. Isso não é incrível? Trump, por mais egocêntrico que seja, está disposto a ser chamado com insultos como Taco Trump. Trump sempre amarela, mas não cumpre suas ameaças. Isso não é incrível? Imagine que eu dê exemplos. Só se coloque no lugar dele. Quem odeia Trump o chama de Taco Trump. Trump sempre amarela. Engraçado como ele sempre recua. Ele não cumpre ameaças nem acabou com a civilização iraniana. Ele não os bombardeou pesadamente, mesmo podendo. E considera isso um insulto, pois Trump sempre recua. Agora Trump diz: ok, vamos fazer um bloqueio grande e bonito. Ninguém entra, ninguém sai, o que é perfeitamente aceitável, porque muita gente está criticando o fato de estarmos permitindo que o regime islâmico do Irã continue exportando petróleo para a China e o Japão e talvez para Singapura, mas não para outros países que ele não gosta. Estão criticando que o regime islâmico do Irã está lucrando muito. Mas o outro lado do argumento era que pelo menos um pouco de petróleo está sendo colocado de volta no mercado, o que vai estabilizar os preços do petróleo. Enfim, deixa eu encerrar esse argumento. Então, não é incrível que Trump não cumpra suas ameaças e esteja disposto a aceitar insultos como Taco Trump? Olha, toda vez que ele não cumpre suas ameaças, isso prejudica a credibilidade dele. As pessoas já sabem, sabe? Ele só fala em hipérboles. Ele não vai fazer nada a respeito. Então, com o tempo, suas ameaças perdem o impacto. E ele está de boa com isso. Eu não sei. Acho que, cedo ou tarde, ele será levado a lançar uma campanha massiva de bombardeio contra a infraestrutura civil, pois vão acabar desistindo, já que Trump tem todas as cartas. Continuem bombardeando. Os Estados Unidos podem fazer isso. Como o Capitão América disse, eu posso fazer isso o dia todo. Os Estados Unidos realmente podem fazer isso. Temos petróleo suficiente e podemos extrair mais. Basta reorganizar as linhas de suprimento, já que os Estados Unidos estão produzindo mais petróleo. Não sei, cerca de 150 outros contêineres de petróleo seguem para o Golfo da América. E isso pode trazer alguma estabilidade aos preços do petróleo. É isso, essa é a única trunfozinho que os iranianos têm. Você já deve ter ouvido que quanto mais o conflito durar, pior será para a economia global.
Mas há outro argumento sobre isso. Quanto mais isso durar, o mundo vai se ajustar, pois sempre segue em frente e não para de girar. Vamos achar mais petróleo e nos adaptar. Os iranianos não têm o poder de barganha que acham que têm. De qualquer forma, acho que Trump é o presidente mais humano. Ele pode destruir o Irã várias vezes, mas não está fazendo isso. Mas temo que esses fanáticos religiosos islâmicos patéticos no Irã tenham calculado errado. E, acima de tudo, eles têm um complexo de mártir. Esses fanáticos vão afundar e arrastar o país junto, como Hitler fez. Hitler poderia ter se rendido, mas não fez isso. Ordenou lutar até o fim, como fanáticos fazem. Espero que o presidente Trump também não recue. Ele estava calmo na entrevista, com aquele jeito habitual de ir e voltar no assunto, algo que aprendi com ele. Espero mesmo que Trump não desista. Espero que o Estreito de Hormuz seja protegido para aumentarmos a pressão sobre o regime islâmico e que o povo do Irã assuma o controle. Eu não sei se isso vai acontecer, mas podemos esperar um bom resultado. A guerra não acabou. Disse isso quando o cessar-fogo aconteceu. Ah, sim, Trump está desistindo. Todos esses macacos. Estamos pulando de alegria, mas Trump abriu mão de tudo. Foi o quê? Ele não abriu mão de nada.